O assunto do vídeo de hoje é a briga que teve na Alesp envolvendo o Arthur Duval, o Mamãe Falei, né? Como é mais conhecido. Eu já peço a você que curta, comente e compartilhe este vídeo, porque aqui eu vou falar bem e mal do Arthur Duval, então já senta aí que muito provavelmente você não vai concordar com tudo que eu vou dizer. Apenas um briefing antes aqui, eu não considero o Arthur Duval um aliado político. Eu sinceramente o considero um adversário, não considero um inimigo, como, por exemplo, eu considero uma Gleisi Hoffmann da vida, ou como eu estou considerando agora Alexandre Frota e Joyce Hasselmann, que são verdadeiros traidores aí daquilo que o povo brasileiro decidiu como projeto de país. Não é nesse nível que eu tenho divergências com Arthur Duval, mas eu considero ele um adversário político. Por que um adversário? Eu sei que em determinadas pautas em que pensamos igual, como, por exemplo, reforma da Previdência, pacote anticrime do Sérgio Moro, eu tenho certeza que o Arthur Duval votaria no mesmo projeto que o presidente Bolsonaro estaria colocando, talvez com alguma ressalva ou outra, mas eu tenho certeza que esses projetos não seriam desidratados como foram se dependesse do Arthur Duval. Mas eu sei que em outros determinados projetos que eu considero muito mais cruciais, eu não tenho tanta certeza se o Arthur Duval ficaria ao lado do que eu considero o povo de bem desse país. Vocês podem ver, essa briga aí que aconteceu na Alesp, ela aconteceu assim semanas depois do que aconteceu naquela época do Augusto Nunes com o Glenn Verdevaldo, lá no programa do Pânico, quando o Augusto Nunes acabou se exaltando e deu um soco-tapa ali meio mal encaixado no Verdevaldo, e o Arthur Duval, sabendo como essa galera é, sabendo como essa corja é, o que ele faz? Em vez dele ficar ao lado do Augusto Nunes, porque era a decisão mais sensata, o que ele faz? Ele decide fazer uma crítica ao Augusto Nunes. Não! Faltou inteligência emocional para o Augusto Nunes. Eu vi todas as imagens, eu vi aqueles sindicalistas lá, pró-Lula livre, né, falando mal, ameaçando ele de morte, falando que ia pegar ele na porrada lá fora e coisas do tipo. Mas é óbvio que a grande mídia ela não fala sobre isso. E é nesse ponto aqui que eu queria tocar. Estão fazendo de novo com o Arthur Duval, porque ele fez uma quebra aí com o establishment, acabou sendo expulso do DEM, irritou muito o político Raposa Velha. Aí, então a mídia voltou a atacar membros do MBL, e principalmente o Arthur Duval. E o que o Arthur Duval está sofrendo agora? Quando você pega as manchetes, as notícias sobre o caso, falam que foi o Arthur Duval que começou a briga. Ele chamou as pessoas de vagabundo e foi o que originou a briga. Mas antes estavam ameaçando ele de morte dentro da Câmara dos Deputados de São Paulo. E o presidente da casa não faz nada, medidas não são tomadas, pessoas não ficam indignadas, como, por exemplo, ficaram com o Arthur Duval ter chamado vagabundos de vagabundos. Então, a mídia ela simplesmente esconde todos os detalhes cruciais para que entendamos o contexto de toda a situação e decide apenas atacar o Arthur Duval, decide colocá-lo como vilão, como fez diversas outras vezes. E em diversas outras vezes, assim como estou fazendo agora, me posicionei ao lado do Arthur Duval e do MBL quando eles sofriam esse tipo de ataque. Quando eles eram acusados de propagadores de fake news, quando eles eram acusados de bater em professores, etc, etc. Muitos escândalos surgiram por aí. E a direita, as pessoas que eu considero cidadãos de bem desse país, ficaram ao lado do Arthur Duval nesses momentos. Mas quando a gente precisa do Arthur Duval, quando a gente precisa do MBL para ficar ao nosso lado também, porque o inimigo em comum que temos é muito pior que qualquer divergência política que eu possa ter com o MBL, por exemplo. Mas daí o que acontece quando decidem colocar um apelidinho assim carinhoso nos cidadãos de bens desse país, chamá-los de bolsominions? O MBL vai lá prontamente e começa a usar o termo, inclusive o senhor Arthur Duval. Quando essa pataquafada aí da CPMI das fake news, que está aí literalmente tentando censurar as pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro, o que o MBL faz? Entoa esse coro. Aparece lá o Renan Santos retuitando o Luciano Ayan, que é um ferrenho defensor de que a família Bolsonaro usa robôs, milicianos digitais e que não sei mais o que. Quando a gente precisa que o MBL fique ao nosso lado, a primeira coisa que eles fazem é querer agradar a esquerda para mostrar o quanto eles são isentões. Olha só como é que eu critico tudo e todos. E daí,
Quando eles decidem, quando eles cansam de bater na família Bolsonaro, quando eles cansam de bater nos eleitores do Bolsonaro, eles se voltam para o MBL também. E foi o que aconteceu agora. Diversas manchetes aí falando mal do Arthur, que foi ele que começou a briga, que foi ele que incitou a briga. Nenhuma manchete mencionando de que ele estava sendo ameaçado de morte. As matérias tratam aqueles sindicalistas violentos como professores. Olha só que absurdo. O assassinato de reputação que estão tentando fazer com Arthur Duval. E a gente, quando precisa, a gente fica ao lado do MBL nessas questões, mas eles nunca fizeram isso de volta. E o que está acontecendo agora? É óbvio que a ala Bolsonaro, os eleitores do Bolsonaro, eu incluso, como é que a gente vai ficar do lado do MBL sabendo que lá na frente eles vão dar uma facada na gente de novo pelas costas? A gente viu, por exemplo, aí a declaração do Douglas Garcia na Câmara, logo depois aí do incidente. O que ele falou ali eu nem concordo. Ele falando lá que foi o Arthur Duval que incitou a briga, que ele chamou os caras. De maneira nenhuma isso é verdade. É óbvio que o Arthur Duval foi muito provocado, foi ameaçado de morte. Mas quem é que vai culpar o Douglas Garcia por esse discurso? Quem é que vai culpá-lo? Quantas vezes fomos apunhalados pelo MBL? Quantas vezes o MBL tentou puxar para si toda a glória de um povo brasileiro que impeachmentou uma presidente que está alinhada aí com socialismo, com comunismo, que colocou o Lula na cadeia, que colocou a Lava Jato nas alturas desse país, de credibilidade, de respeito internacional, de tudo. O MBL querendo puxar tudo para si, saindo de manifestações cruciais que as pessoas decidiram convocar, eles falam, não, agora não é o momento, é só burro que vai fazer essas manifestações. Por que ficaríamos ao lado do Arthur Duval se a gente sabe que lá na frente eles vão de novo nos apunhalar pelas costas? É óbvio que eu não concordo com o que fizeram com o Arthur, é óbvio, eu tenho certeza de que não foi ele que incitou toda aquela briga. Mas eu sinto muito em dizer, MBL, mas vocês estão sozinhos dessa briga. Vocês decidiram se desfazer de aliados que têm interesses em comum, que têm apenas algumas divergências políticas, e decidiram entoar discursos esquerdistas, falar que usamos robôs bolsonaristas, que usamos ataques coordenados para quebrar reputações e que não sei mais o que, usar apelidinhos criados pela esquerda, única e exclusivamente para deteriorar a imagem que os eleitores do Bolsonaro têm para o mundo afora, nos chamando de bolsominions. Você acha que a gente fica irritado de vocês chamarem a gente de bolsominion? Ah, meu Deus, eu tá me chamando de bolsominion. Não. Isso aqui só serve para eu identificar quem são as pessoas que estão ao meu lado, quem são os meus aliados. Chamar o outro de bolsominion é muito mais do que uma simples zoação. Você não zoa um amigo seu de bolsominion. Você chama alguém de bolsominion quando você tem algum tipo de interesse político completamente divergente que te irrita, ao ponto de você usar um argumento criado pela esquerda, única e exclusivamente para derrubar o governo Bolsonaro, para difamar os eleitores do Bolsonaro. Por que ficaríamos ao lado do MBL quando nós precisamos do MBL em diversas vezes? O que o MBL faz? É por isso que eu não entendo por que o Arthur Duval fica ao lado do MBL. Ah, na verdade eu sei, eu não sou tão idiota assim, né? É óbvio que ele concorda com tudo aquilo, ele tenta fazer o bom moço, né? Aquele rapaz que é amigo de todos os vizinhos, mas a gente sabe que ele entoa todos esses discursos dessa galera. O Arthur Duval, ele é um trunfo. Enquanto o Renan Santos está batendo lá na galera que ele chama de bolsominion, o Arthur Duval ele tenta dar uma deschavada aqui pelos cantos, bababá, para fazer o camarada, aquele cara que fala bem, que todo mundo quer ser amigo. Só que, aos poucos, as pessoas estão percebendo que esse discurso não cola mais. Você pode até falar manso, pode falar bem, pode parecer uma pessoa boa, mas as atitudes valem muito mais do que as palavras. Quais são as atitudes? Quando o Augusto Nunes precisou de apoio, porque estava sendo humilhado, estava sendo insultado pelo Verdevaldo em rede nacional, o que o Arthur Duval faz? Não, faltou inteligência emocional pro Augusto Nunes, a violência nunca é resposta. Puta merda, hein? Por causa de um soco-tapa. Nem sentiu aquilo. O Augusto Nunes é velho, tava tremendo na hora. Ele deve ter encostado assim, né? Ele deve ter sentido um leve toque assim no rosto, o Glenn Verdevaldo. Não, mas faltou inteligência emocional para Augusto Nunes. O que faltou para o Arthur Duval naquela sessão do MBL? Quantas narrativas podemos criar para falar que a culpa foi do Arthur Duval naquela situação? Enfim,
Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história, se vocês concordam comigo, se realmente o MBL ele está morto para nós, não tem mais como ficarmos ao lado de um movimento que já nos apunhalou diversas outras vezes. Não se esqueçam de curtir e compartilhar, meus amigos, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.